Olá, tudo bem? Seja novamente muito bem-vindo aqui ao canal Equipando Igrejas. Você é um espectador frequente, que bom que você está aqui nesse novo vídeo. Já peço que curta esse vídeo e compartilhe com alguém. E se é sua primeira vez aqui no canal, eu te convido não só a curtir o vídeo, compartilhar, mas também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no ar. E hoje a gente vai falar sobre equipar os nossos líderes. Tenho falado sobre desenvolver líderes, né? Que muitas vezes as nossas igrejas não crescem porque não temos novos líderes. Então, um gargalo do crescimento de igreja é justamente a falta de líderes. Então, nos últimos vídeos falei sobre multiplicar líderes, sobre identificar potenciais líderes, falei também sobre cuidar desses líderes e hoje vamos falar sobre equipar esses líderes. E quero começar esse vídeo falando esse trecho que está lá na carta de Paulo aos Efésios, que é um trecho que volta e meia eu falo aqui nos vídeos, que ilustram muito bem essa necessidade de equiparmos os nossos líderes. O texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, eu não vou entrar em detalhes desse versículo específico. É evidente que nós não cremos que existam apóstolos, que existam profetas. Essas figuras eram as figuras da antiga aliança, do Antigo Testamento. E também não entendemos, portanto, que se tratam de cargos hoje na nova aliança. No entanto, nós entendemos que existam dons atrás dessas funções, existam perfis. Portanto, sim, nós cremos em perfis apostólicos, não no apóstolo, mas pessoas que se envolvem na plantação de igrejas, multiplicação e etc. Outros que têm perfil profético, outros evangelístico, outro um perfil mais pastoral e outro um perfil mais de ensino. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Mas o texto segue, dizendo no verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, o foco, meus irmãos. O nosso trabalho como pastores é investirmos a nossa vida para o aperfeiçoamento dos santos. E então eles desempenham o seu serviço e o resultado é a edificação do corpo de Cristo. A ideia de aperfeiçoar é capacitar, é preparar, é equipar. E o resultado é a maturidade do corpo, é a edificação da nossa igreja local. Então, o nosso grande papel como pastores é aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem o seu serviço e então a nossa igreja amadurece. E o verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse é o resultado final. A unidade da fé, pleno conhecimento do Filho e ao estado de pessoa madura, ou seja, o amadurecimento da nossa comunidade local. E como conseguimos isso? Equipando os nossos líderes, com certeza é uma das tarefas, é uma das etapas de todo esse processo. Pois bem, equipar é mais do que treinar. Treinar é o que nós fazemos para uma tarefa específica. Por exemplo, treinamos alguém para ficar na recepção da igreja. Agora, equipar é um processo de desenvolvimento. É um processo que demanda tempo, é um processo que demanda diversas etapas, é sobre dar ferramentas, é sobre ensinar a pensar, para que a pessoa então tenha condições de tirar as suas próprias conclusões quando as demandas aparecerem. Enfim, equipar é muito mais do que treinar, mas é um longo processo de caminhada junto àquele líder, ajudando no seu desenvolvimento. Não equipamos os líderes em um encontro num sábado à tarde. Então, um treinamento para uma função específica, você quer treinar o seu time para transmissão ao vivo no YouTube. Sábado à tarde você vai pegar alguém da sua equipe e ele vai conseguir treinar outros voluntários. Agora, o equipar essas pessoas é mais do que treinar para uma tarefa. É conseguir desenvolver aquelas pessoas adaptando às necessidades de cada pessoa, adaptando às necessidades da própria comunidade local, e então a gente desenvolve esses líderes. Portanto, o nosso papel nesse processo de equipar líderes começa com inspirar em torno de uma visão. Os nossos líderes precisam estar inspirados. Eles não podem estar ali simplesmente por obrigação,
por medo do inferno, por desejo de recompensa, por desejo de holofotes, não. Eles têm que estar ali inspirados em torno de uma visão. Nosso papel também é avaliar cada líder. Então, cada potencial líder ou cada líder que está conosco precisa ser avaliado. Nós precisamos conhecê-lo, conhecer os seus dons, o seu perfil, as suas paixões, a sua personalidade e assim por diante. Nosso papel também é dar ferramentas. Precisamos munir aquela pessoa de ferramentas para que ela cumpra os propósitos que Deus tem para ela e o nosso papel é ajudá-la. Assim como, é claro, precisamos acompanhar essa pessoa. Como eu disse, não é um treinamento de sábado à tarde, é um acompanhamento, é um processo que às vezes é longo, mas que certamente produzirá frutos na vida daquela pessoa. E nesse processo de equipar, nós devemos ser um modelo. Nós precisamos ser um exemplo para aquela pessoa que está sendo liderada por nós. Nós precisamos ser exemplo em todas as áreas da vida, desde casamento, criação de filhos, finanças, em todas as áreas. Precisamos ser também consistentes. Precisamos apresentar essa consistência, porque essa consistência gera credibilidade e confiança. E essas pessoas também precisam se sentir confiantes de que elas podem nos acompanhar, sabendo que aquele processo vai trazer frutos, sim, para a vida dela. E essa confiança que a gente gera traz inspiração para aquela pessoa. Nós também devemos ser como mentores para elas. Temos que ter uma visão do todo, não uma visão quebrada de toda a realidade. Nós precisamos ter uma visão do todo, de toda a realidade. E precisamos também ser capazes de dividir essa visão do todo em pequenos pedaços e auxiliar o líder a se encaixar naquele pedaço dentro do todo, mas também ajudá-lo a enxergar esse todo, porque quando ele enxerga a totalidade de todo o processo, ele consegue também ele entende o processo e ele se sente mais seguro e também se sente mais inspirado a adentrar naquele tempo de acompanhamento. E nós também somos capacitadores e compartilhamos ferramentas, auxiliamos no processo de desenvolvimento pessoal, nós lideramos, ensinamos e avaliamos aquelas pessoas. Pois bem, dada essa introdução, eu quero falar agora sobre os 10 passos para equipar os nossos líderes. E o primeiro deles é conhecendo o panorama geral sobre a igreja. Nós não estamos equipando líderes meramente para uma função específica. Nós estamos equipando esses líderes para atribuições importantíssimas que se encaixam dentro de um panorama geral, dentro de um todo. Então, não estamos meramente equipando esses líderes para uma ação ou outra, mas para uma visão geral da nossa comunidade. Portanto, o panorama geral da nossa comunidade, que nós precisamos compreender e precisamos passar para os nossos liderados, começa pela missão. Qual é a missão da sua igreja? Você já tem isso estabelecido? Você tem uma declaração de missão? A missão é o propósito da nossa existência, é a razão pela qual existimos como igreja. Qual é a sua missão? Importantíssimo que você tenha isso claro, assim como a sua igreja. Você tem identificado os valores que permeiam a cultura da sua igreja? Você consegue enxergar, você, o seu time e a própria comunidade consegue enxergar aquilo que de fato vocês valorizam? Isso precisa estar claro. Assim como as estratégias. Quais são os passo a passo? Quais são os meios? Quais são os programas, as ferramentas? O que vocês fazem para que essa missão seja cumprida? É necessário ter uma noção clara a respeito desse passo a passo, dessas estratégias. E por fim, você precisa ter muito clara a visão. Qual é a visão que Deus tem para a sua igreja? E eu quero aqui já dizer que nas próximas semanas vamos lançar um vídeo falando sobre missão, valores, estratégias e visão, para de alguma forma também ajudar você, pastor, a estabelecer esses aspectos tão cruciais no desenvolvimento de sua igreja local. Mas enfim, para mentorearmos, para equiparmos os nossos líderes, esse panorama geral tem que estar muito claro para nós, assim como para eles. Segundo passo, precisamos conhecer o perfil, a paixão e os dons daquele líder. Por quê? Porque desse jeito colocamos a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, pelas razões certas. Portanto, quando eu estou acompanhando alguém, eu identifico as suas paixões.
que ele ama fazer? O que ele, segundo, né, a neurociência, traz um conceito chamado de conceito de fluxo ou estado de fluxo, que é quando você faz algo que você não vê o tempo passar, que você ama tanto fazer que você faria até mesmo sem qualquer tipo de recompensa e, enfim, você é apaixonado por aquilo. Precisamos saber não somente as nossas paixões, é claro, mas também as paixões dos nossos líderes. O que eles amam fazer dentro da realidade da igreja local. Precisamos também identificar o seu perfil. Qual é o perfil? E aqui há diversos testes, inclusive existe um vídeo que eu lancei no início desse canal e eu falo sobre o teste DISC. É um teste de perfil comportamental, dentre tantos outros testes. Teste de enneagrama, até mesmo teste de temperamento, enfim, há diversos testes para identificarmos o perfil daquela pessoa. Se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa introvertida, é uma pessoa movida por tarefas, é uma pessoa movida por relacionamentos, enfim. E você consegue estabelecer como que uma caricatura, no bom sentido, de quem é aquela pessoa que estamos liderando. Assim como identificamos os seus dons. Quais são os pontos fortes dessa pessoa? Quais são os dons que Deus deu para ela? Inclusive também há testes de dons que auxiliam nesse processo. E eu posso lhe ajudar. Se você deseja um teste de dons, por favor, fala comigo, entre em contato, manda um e-mail e eu posso te ajudar nesse sentido. Nós temos desenvolvido testes para ajudar a nossa comunidade local, tanto no que diz respeito ao perfil, testes DISC, por exemplo, testes de temperamento, assim como testes de dons. E dessa forma são ferramentas que ajudam os nossos membros da nossa comunidade local a se autoconhecerem, assim como nós conseguimos os conhecermos. Pois bem, então se temos identificado no nosso liderado a sua paixão, seu perfil, seu dom, e o resultado é a glória de Deus, poxa, ali temos o lugar certo para aquela pessoa servir. Então temos a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, pelas razões certas, ou seja, para a glória de Deus. E esse é um passo fundamental nesse processo de equipar os nossos líderes. Terceiro passo, precisamos conhecer as necessidades daquela função. Que função que esse líder vai assumir? Qual é o perfil necessário para essa função? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver? Quais são as ferramentas necessárias para que aquela função seja colocada em prática da melhor forma possível? Então, precisamos identificar as necessidades daquela função e encaixar, claro, a pessoa certa. Nós não podemos nos mover por necessidades no sentido de que, olha, tem uma necessidade, não tenho a pessoa certa e eu vou tentar encaixá-la nesse lugar. Isso não costuma dar bons resultados. Precisamos esperar que Deus mande a pessoa certa para aquela função e então a gente casa a necessidade com a pessoa certa. Quarta tarefa nesse processo de equipar os nossos líderes: precisamos ajudá-los a serem parecidos com Jesus. Eu não vou entrar em detalhes nesse sentido, eu tenho certeza que você sabe do que se trata, se você sabe sobre o que é ter o caráter de Cristo, e você certamente tem os seus meios de ajudar os seus líderes nesse sentido. Mas o fato é que para isso precisamos investir tempo, precisamos ter tempo de comunhão, tempo de mesa, só com esse líder, junto com a sua família, as famílias juntas, fazer um churrasco, ir junto para a praia, ter conversas intencionais, ter até mesmo uma relação de prestação de contas muito transparente e honesta e com liberdade para falarmos aquilo que tem que ser falado. Por quê? Porque precisamos ajudá-lo a ser parecido com Jesus. Quinto passo no equipar os nossos líderes é ajudá-los a ter uma vida equilibrada nas diferentes áreas da vida. Então, não só ajudamos a serem parecidos com Jesus, mas temos que ajudá-los a terem equilíbrio em todas as áreas da vida, como, por exemplo, vida devocional. Como é a vida devocional do seu líder? Ele tem tempo diário de oração e leitura bíblica? Ele tem tempos de solitude, de contemplação? Isso é necessário e nós precisamos ajudá-lo. E precisamos ajudá-lo também no seu casamento. O casamento, depois da sua vida com Deus, é a sua prioridade máxima. O ministério não é a nossa prioridade máxima. Depois da vida com Cristo, é o nosso casamento. As nossas esposas são a nossa prioridade. Para depois virem os filhos e só então vir a igreja. Percebe que muitas vezes pastores invertem essa ordem de prioridades, até mesmo não somente pastores,
mas outras pessoas, trabalhadores em geral, porque aí a gente vê que o trabalho é o último nessa ordem de prioridades. E a gente vê que hoje é muito comum invertermos essa ordem, seja um pastor colocar a sua igreja acima do seu casamento, acima dos seus filhos, até mesmo às vezes acima da sua vida com Deus. E não somente pastores, mas trabalhadores em geral colocam muitas vezes o seu trabalho também como prioridade máxima. Portanto, precisamos ajudar os nossos líderes a terem um equilíbrio em cada uma dessas áreas de suas vidas. E para isso, precisamos de conversas honestas com eles. Conversas do tipo, como está a sua vida devocional? Como você desenvolve a sua vida devocional? O que você faz? O que você faz no seu casamento para você ser o líder, conforme a Bíblia orienta, na sua casa? Como você conduz os seus filhos na palavra e assim por diante? Então, conversas intencionais, transparentes, honestas, em que há liberdade para expor a sua vulnerabilidade. O sexto passo, então, para ajudarmos a equiparmos os nossos líderes é desenvolvermos neles as suas habilidades fundamentais. Ou ajudar com que eles se desenvolvam nessas habilidades. Que habilidades são essas? Primeiramente, eles precisam ser ensináveis. Eles precisam ter um coração aberto a novos aprendizados. Não somente que vêm aprendizados ou ensinamentos que vêm da nossa parte, assim como de outros líderes. Eles precisam ter esse coração aberto a aprenderem coisas novas. Precisamos ajudá-los também no que diz respeito à submissão à autoridade. Também precisam entender que é bíblico o fato de se submeterem à autoridade de outros líderes, de outros pastores. Precisamos ajudá-los no que diz respeito ao trabalho em equipe. Muitos têm dificuldade, têm baixos níveis de inteligência emocional, e aqui também é matéria de um outro próximo vídeo. Eles precisam entender as suas emoções, precisam compreender as emoções das pessoas que estão ao seu redor e precisam conseguir gerir essas emoções próprias, assim como acolher as emoções de quem está ao redor, para terem bons resultados no trabalho em equipe. Precisam ter capacidade para conduzir pessoas, porque estamos formando um líder. E esse líder vai conduzir outras pessoas e nós precisamos ajudá-lo nesse processo de condução de outras pessoas. E por fim, precisamos ajudá-lo na autonomia de aprendizado. Ele precisa ser automotivado, ele precisa ter capacidade de aprender por conta própria. Ele precisa ser interessado em assistir vídeos, em procurar livros, em fazer leituras, enfim, para procurar ser aprimorado naquele conhecimento que ele precisa. O sétimo passo, que diz respeito a equipar os nossos líderes, é sobre definir metas para o crescimento. Bom, nesse processo, então, de desenvolvimento do nosso líder, nós precisamos mostrar para ele objetivos claros, onde ele deve chegar. E quando, então, estabelecemos metas para aquela pessoa e uma sucessão de metas, nós temos aí um mapa do crescimento. É importantíssimo, porque do contrário, vamos caminhar a esmo, vamos ter conversas aleatórias, vamos ter conversas do tipo, você viu o jogo do seu time ontem? Você viu que está chovendo? Isso não vai trazer, ainda que possa ter esse tipo de conversa, mas isso não vai trazer o fruto necessário. Então precisa estabelecer metas e metas sucessivas, porque essas metas sucessivas criam um plano, criam um caminho, um mapa de crescimento. E não somente isso. Quando então definimos metas, nós sabemos quando estamos ganhando. Nós sabemos quando está dando certo aquilo que nós estamos propondo para a vida daquele líder. Chad Helmstetter, me perdoa, diz: é a meta que desenvolve o plano, é o plano que define a ação, é a ação que leva ao crescimento, é o resultado que traz o sucesso. E tudo começa com a simples palavra meta. Percebe a importância de metas, de estabelecermos metas? Metas, elas nos ajudam a desenvolver um plano que define um plano de ação e essa ação leva ao resultado e o resultado leva ao sucesso. Mas tudo começa com estabelecer metas. E para isso, existe um acróstico que a gente chama de SMART, que ajuda a definir essas metas. Então essa meta, por exemplo, junto ao nosso liderado, precisa ser específica. O que nós queremos alcançar? Precisa haver clareza. O que nós queremos que ele seja, quem nós queremos que ele seja, ou o que nós queremos que ele desenvolva. Então, quais são as metas para aquela pessoa?
Ela precisa ser uma meta mensurável, porque não dá para chegar em algum lugar que nós não conseguimos medir. Pode ser uma meta objetiva, em termos de número, mas também pode ser uma meta qualitativa. No entanto, ela precisa ser mensurável. Essa meta precisa ser atingível, porque se for uma meta muito complexa, muito difícil, vai gerar desmotivação, vai gerar frustração. Essa meta precisa ser relevante, ou seja, ela tem que ser algo importante, porque quanto mais importante, mais motivação gera na vida daquele líder. E ela precisa ser cumprida num prazo de tempo definido. Qual é o prazo para ele chegar nessa meta? Então, essas 5 variáveis nos ajudam a estabelecer essas metas e essas metas nos ajudam nesse processo de auxílio no crescimento do nosso líder. O 8º passo, que também auxilia, é sobre definir a descrição de suas atividades. Você precisa, junto do líder, definir uma descrição daquele cargo. Precisa ter clareza, precisa alinhar as expectativas, porque muitas vezes simplesmente colocamos o líder e não dizemos para ele o que esperamos dele. Ele talvez acha que nós estamos esperando algo, quando na verdade nós estamos esperando outra coisa. Por isso, a definição das suas funções traz alinhamento de expectativas, dá foco para ele não precisar percorrer outras funções, outras atividades que não têm nada a ver com a sua função. Assim como define ordem de prioridades. Olha, fulano, a sua prioridade máxima nesse cargo de liderança é essa, depois essa, depois essa e depois essa. E outra, coloque no papel, para que fique muito claro o que você espera desse líder e para que ele então saiba todas as funções que ele precisa cumprir. 9º passo, treinando as tarefas específicas. Bom, nesse processo então de equipar o líder, há o passo de tarefas. Às vezes, vamos ajudá-lo a pregar, a dar uma aula, a um aconselhamento, ou seja lá o que for. E para essas tarefas específicas, eu recomendo uma ferramenta chamada Hero Maker, ou Formador de Heróis, que consiste em 5 passos, que basicamente funcionam assim. Eu faço aquela atividade, ele me vê fazendo, depois a gente conversa. Então, por exemplo, eu prego, ele me vê pregando, depois a gente conversa sobre a minha pregação. 2º passo, eu faço, ele me ajuda e então conversamos. Um exemplo, tudo bem, na pregação talvez seja difícil ele me ajudar a pregar, mas ele pode me ajudar na construção do sermão. Ou num pequeno grupo, eu conduzo o pequeno grupo, mas eventualmente eu dou algumas falas para ele me ajuda nisso, depois a gente conversa. O 3º passo, então, ele faz e eu o ajudo e nós conversamos. Então ele conduz o pequeno grupo, eu dou algumas falas ajudando, depois a gente conversa. 4º passo, ele faz, eu vejo e então a gente conversa. E 5º passo é o passo da multiplicação. Ele faz, com outra pessoa vendo e eles conversam. Percebe então que é um passo a passo que ajuda a treinar o nosso liderado em uma tarefa específica e ele vai treinar outro, que vai treinar outro e assim por diante. E por fim, o 10º passo sobre como equipar os nossos líderes é a respeito de avaliá-los sistematicamente. Nós precisamos constantemente fazer avaliações para ajudá-lo nesse processo. Então, avaliar implica, em primeiro lugar, discutir sentimentos. Mas como assim, Bruno, discutir sentimentos? O que isso tem a ver? Nós precisamos ter conversas francas, honestas, e dizer como você está se sentindo junto a essa missão, essa atividade. Está ansioso? Você está com medo, preocupado, está feliz, está empolgado? É importante conhecermos os seus sentimentos e ele ter esse lugar para expressá-los. Precisamos avaliar o seu progresso. Definimos um plano e precisamos avaliar se esse plano está fluindo, se esse plano está acontecendo conforme aquilo que nós estabelecemos. Precisamos dar feedbacks. Precisamos dar esse retorno com sinceridade e com zelo, com cuidado, claro, sempre com elogios, de forma muito sincera. Não podemos elogiá-lo com coisas que não têm fundamento, mas à medida em que a gente vê coisas boas, precisamos encorajá-lo dando esses elogios. No entanto, nem só de elogios fazemos um bom feedback. Precisamos também fazer críticas construtivas, com sugestão de melhora, mas sempre com muito zelo, com muito cuidado, amor e paciência. E por fim, precisamos encorajar aquela pessoa.
Precisamos estar ali sempre junto, dizendo, olha, eu vejo em você um grande líder, perfil excelente para essa função, eu vejo que você tem um grande futuro como um líder, talvez como um pastor, enfim, encorajá-lo nessa caminhada. E finalizo aqui com essa frase que diz que o maior líder está disposto a treinar pessoas e desenvolvê-las a ponto de, por fim, elas o excederem em conhecimento e capacidade. Então, meus irmãos, não tenham medo de desenvolver líderes. Você precisa fazer isso. Não tenha medo que ele te supere. Esse é o objetivo, que ele seja um líder melhor que você, que ele seja um pastor melhor do que você, pastor. E essa é a nossa missão, desenvolvermos pessoas melhores do que nós. Porque desse jeito nós vemos um movimento do evangelho, nós vemos uma multiplicação de líderes. E então o resultado é a igreja crescendo de forma saudável, é o reino de Deus expandindo de forma eficaz. Deus nos deu essa missão, equiparmos os nossos líderes, e assim nós devemos fazer para a glória do nosso Deus. Bom, se você ficou aqui até o final desse vídeo, muito obrigado e não esquece, curta esse vídeo, compartilhe aí com um líder, com outro pastor e se inscreve no canal se ainda não fez. E eu te vejo na próxima semana. Deus abençoe e até lá.